Oi, queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Professor Renato, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre os números primos, ok? Então vamos para frente. O que é um número primo, né, pessoal? Um número primo é nada mais, nada menos que um número que possui somente dois divisores. E que divisores são esses? Um e ele mesmo. Observe que quando o número ele é primo, ele não consegue formar grupos com quantidades iguais. Daí a imagem que não deixa eu mentir. Então, só reforçando, o que é um número primo? É um número que possui somente dois divisores. E que divisores são esses? O divisor 1 e ele mesmo, ok? Ou seja, são aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo, ok? Então observe mais uma vez na imagem que quando o número ele é primo, ele não consegue formar grupos com quantidades iguais. Ok, queridos? Vamos para frente. Exemplos. Exemplo 1. O 2 é um número primo? Então, meus queridos, observe que o 2 ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? Então, observe que o 2 ele só possui dois divisores. Só dois. Então, neste caso, o 2 sim é um número primo. Ok? Exemplo 2. 17 é um número primo? Ok? Então, observem, queridos, que o 17 ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, observe que o 17 ele só possui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Então, neste caso, sim, o 17 é um número primo. Ok? Tranquilo? Vamos para frente. Exemplo 3. 10 é um número primo? Observe que o 10, ele pode ser divisível por 1. 10 dividido por 1 é 10. Você pode dividir o 10 por 2, porque 10 dividido por 2 é 5. Você pode dividir o 10 por 5, porque 10 dividido por 5 é 2. E você pode dividir o 10 por ele mesmo, ou seja, 10 dividido por 10 é 1. Então, neste caso, o 10 não é um número primo. Por quê? Porque ele possui mais de dois divisores, mais de dois. Um número, para ser primo, só pode ter dois divisores, só dois. E que divisores são esses? Um e ele mesmo. Então, queridos, o 10, ele não é um número primo. Podemos dizer também que números primos é um conjunto infinito formado somente por aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, ok? Então observe, meus queridos, que os números primos é um conjunto infinito formado somente por aqueles números que possuem dois divisores, ok? E que divisores são esses? O 1 e ele mesmo. Então observe que o conjunto dos números primos pode ser o 2, porque o 2 você só pode dividir o 2 por 1 e por ele mesmo. Pode ser o 3, você só pode dividir o 3 por 1 e por ele mesmo. O 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e aí segue, até o infinito. Então observe, meus queridos, que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito e esse conjunto ele é formado somente por aqueles números que têm apenas dois divisores. E que divisores são esses? O 1 e ele mesmo. Ok? Observe nesse conjunto aí que o 2 ele é o único número primo par. O único. Mas mais na frente eu falo sobre isso. Ok? Vamos para frente.
A origem da palavra primos, né? A origem da palavra primos. Tudo na matemática tem um sentido, tem um significado, queridos. Então, primos vem da palavra latina primus, que significa primeiro e único. Aí, fez todo sentido, né? Fez todo sentido. Por isso, essa palavra ela foi escolhida para denominar o grupo dos números inteiros divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Ok? Números primos gêmeos. O que significa números primos gêmeos? Números primos gêmeos são dois números primos cuja diferença é igual a 2. Então observe aí nos exemplos que o 3 e o 5 são números primos gêmeos, são considerados números primos gêmeos porque a diferença entre eles é igual a 2, o 5 e o 7, o 11 e o 13, o 17 e o 19, 29 e 31, 41 e 43. Então observe que todos esses números aí são considerados números primos gêmeos porque a diferença entre eles é igual a 2. Tranquilo? Números compostos. Ficou fácil, né? Números compostos ficou fácil. Números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores, ok? Mais de 2. Então, todo número que tem mais de 2 divisores é considerado um número composto, ok? Exemplo, o número 15 é composto. Vamos ver se o número 15 é composto. O número 15 pode ser divisível por 1, por 3, por 5 e por 15. Sim, o número 15 é um número composto porque ele possui mais de 2 divisores. Tranquilo, queridos? Vamos para frente, né? Propriedade dos números compostos. Qual é a propriedade dos números compostos? O que é que a propriedade dos números compostos vai dizer? A propriedade dos números compostos vai dizer que qualquer número composto pode se transformar em uma multiplicação ou produto de fatores primos. Observe os exemplos, meus queridos. O 6, você pode transformar o 6 em uma multiplicação de fatores primos, fica 2 vezes 3. O 12, você pode transformar o 12 em uma multiplicação de fatores primos, fica 2 vezes 2 vezes 3. O 18, você pode transformar o 18 em uma multiplicação de fatores primos, fica 2 vezes 3 vezes 3, né? O 26, você pode transformar o 26 em uma multiplicação de fatores primos, que fica 2 vezes 13. O 35, 5 vezes 7. O 48, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Que dá igual a 48. E o 27, você pode também transformar em uma multiplicação de fatores primos. E fica como? 3 vezes 3 vezes 3. Então observe que todo e qualquer número composto pode ser transformado em uma multiplicação de fatores primos. Isso na matemática nós chamamos de decomposição em fatores primos, mas isso nós iremos falar mais na frente, ok? Nos próximos conteúdos, ok, queridos? Vamos para frente. Observações importantes. O 1 não é um número primo, é verdade, você só pode, o 1 só pode ser divisível por ele mesmo. O número, para ser primo, ele tem que ter apenas 2 divisores, ou seja, ele tem que ter 2 divisores, somente 2 divisores, o 1 e ele mesmo, ok? Então o número, para ser primo, tem que ter 2 divisores, 2, e o 1 ele só pode ser divisível por ele mesmo, então não é primo. O 2 é o único número primo par, como eu já falei. O único número primo par é o 2, por favor. Com exceção do número 2, que é par, todos os demais primos são ímpares, né? Os demais números primos são ímpares. Ok, queridos? Vamos para frente. Crivo de Erastótenes. Crivo de Erastótenes. Então, quem foi Erastótenes, né? Foi um grande matemático, filósofo, astrônomo, geógrafo, historiador e poeta grego. E quais foram os seus principais feitos, né? Erastótenes conseguiu calcular o que se pensa pela primeira vez. Ele conseguiu calcular pela primeira vez, né, o raio da
Terra, o raio da Terra. E em matemática ele imaginou um crivo, né? Crivo de Eratóstenes, para a investigação dos números primos. Então esse crivo aí que ele criou é para investigar números primos, ok? Então vamos para esse crivo aí. Então Eratóstenes, ele conseguiu criar uma técnica que dava para descobrir facilmente os números primos, né, do 1 até o 100. Como foi que ele fez isso? Ele eliminou o 1, né? Eliminou o 1, porque o 1 não é primo. E aí ele começou a destacar os próximos números primos, né? Os primeiros números primos, ele começou a destacar, né? No caso aí o 2. E aí ele foi eliminando os múltiplos de 2. Não esqueça que múltiplo é a mesma coisa que ser divisível, ok? Divisível, tranquilo? Então ele começou a eliminar os múltiplos de 2. E os múltiplos de 2 são aqueles números pares, né, queridos? Números pares. Quando é que o número é divisível por 2? Quando o número é par, ok? Aí ele foi eliminando os múltiplos de 2, que são os números pares. Todos eles até o 100. Foi eliminando. Pronto. Depois que ele eliminou todos os múltiplos do 2, ele foi para o próximo número primo, o 3. E aí ele foi eliminando os múltiplos de 3. Lembrando que alguns múltiplos de 3 são também de 2. Então, ele foi eliminando os outros múltiplos de 3 que sobraram, ok? Então, observe que ele eliminou os outros múltiplos de 3, que são aqueles que são divisíveis por 3, ok? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá igual a um número divisível por 3, né? Critérios de divisibilidade. Observe aí, ele foi eliminando todos os múltiplos de 3 até o 100. Ok? Depois que ele eliminou todos os múltiplos de 3 até o 100, ele foi para o próximo número primo, no caso 5. E aí foi eliminando os múltiplos de 5. Lembrando que alguns múltiplos de 5 são também de 3, são também de 2. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Quando o número termina em 0 é par, né? Então dá para dividir por 2. Então alguns múltiplos de 5 também são múltiplos de 2 e 3, ok? Então ele foi eliminando os outros múltiplos de 5 que sobraram, né? Os múltiplos de 5 que sobraram. Aí ele partiu para o próximo número primo, 7. Aí foi eliminando os múltiplos de 7 que sobraram, porque alguns múltiplos de 7 são também dos outros, né? Aí ele foi eliminando os múltiplos de 7 que sobraram, ok? Aí ele partiu para o próximo número primo. Então observe que depois que ele eliminou todos os múltiplos até o 7, né? Até o número primo 7, que ele não sobrou mais nenhum múltiplo do 11 e dos restantes não sobrou. Do 11, do 13 não sobrou, porque já tinham sido eliminados nos números primos anteriores. Então, meu querido, depois que ele eliminou os múltiplos de 7, né, todos os múltiplos de 7, os outros números que sobraram, todos são primos. Observa, os outros números que sobraram, todos são primos. Todos são primos. Então, queridos, esses são os números primos do 1 até o 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, os números primos do 1 até o 100 são esses números aí, tá certo? Mas, de preferência, procure memorizar pelo menos até o 23, que já ajuda bastante, ok, querido? Então, queridos, show de bola, obrigado pela atenção, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!